Quero, antes de mais nada, agradecer ao presbitério e na pessoa do seu presidente, reverendo Josiel, pela oportunidade que nós temos de estar com os irmãos. Eu vinha no caminho conversando com a Débora, e a Débora falou assim: por que você demorou tanto tempo para voltar lá no Paraná? Eu falei: faz tempo não, faz 2 anos. E eu descobri que faz uns 4 ou 5 já. Me perdi no tempo. De modo que é um grande prazer estar com os irmãos. E nós temos buscado reunir nas várias regiões, né? É difícil hoje a gente fazer um encontro nacional. A gente ainda tem ideia de fazer isso com os líderes, mas nós temos buscado, enquanto isso, fazer encontros regionais, para falarmos sobre assuntos que nós entendemos são relevantes para nós, relevantes para a nossa denominação, e ouvirmos também a impressão que os irmãos têm tido, nos dando sugestões, ideias de como nós podemos melhorar o trabalho que a nossa igreja vem fazendo, melhorar a atuação dos departamentos, missionário, jornal, seminário e da própria Assembleia Geral. E para esse, vamos dizer, quadriênio ou início dele, nós entendemos por bem falarmos um pouco a respeito da nossa identidade. Na abertura da nossa Assembleia Geral no ano passado, a nossa exposição, o culto de abertura, tratou exatamente de marcas da nossa identidade e a importância que é identificarmos quem nós somos, quais são as nossas principais características e desenvolvê-las. Então, como nós podemos identificar e fortalecer a nossa identidade? Eu quero começar lendo um texto de 1 de Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler os versos 9 e 10. Que dizem assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós, na verdade, encontramos neste texto sinais de uma identidade, sinais da identidade do povo de Deus. Esses sinais, eles estão em todo o capítulo. Desde o verso 1, nós encontramos algumas características, algumas marcas que mostram a nossa identidade. Eu separei os versos 9 e 10 porque o nosso objetivo hoje não é fazer uma exposição propriamente do texto bíblico, mas identificarmos ou fortalecermos a ideia de que todos temos uma identidade. E por que identidade é importante? Bom, primeiro porque é assim que a gente se identifica. Quando você ouve seu nome, e principalmente quem tem um nome que nem o meu, você sabe que é com você que estão falando, não é com outra pessoa. Se tiver João, José, pode ter mais, mas quando o nome é quase que exclusivo, você sabe que é com você que estão falando. Quando alguém começa a descrever uma pessoa, nós por vezes conseguimos identificar de quem está falando, porque essas características identificam aquele indivíduo. Ou quando alguém fala de um grupo, do que esse grupo defende, do que ele pensa,
quando fala de uma igreja, de quais são as suas doutrinas, as suas convicções, a sua forma litúrgica, nós identificamos este grupo. Mas além disso, nós vivemos num tempo chamado de pós-moderno. E uma das características desse tempo é não ter identidade. É você não ter nada fixo. Pode-se nascer homem e virar mulher. Pode-se nascer mulher e virar homem. Pode-se ter... eu não estou dizendo que pode. Tá? Estou dizendo que no período pós-moderno diz que pode. Não importa qual foi a sua característica original. Você decide o que vai ser. E inclusive com características que podem ir mudando de tempos em tempos. Ele pode ser uma coisa hoje e amanhã ele resolve que quer ser outra, e depois outra, e depois outra, e não há problema. Por quê? Porque essa era defende que não há absolutos. Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conceito, e está tudo bem. Há tempos atrás eu conversava com alguém sobre um ponto assim, e nós discordávamos, e aí no final a pessoa disse assim, no final eu disse, olha, nós não estamos chegando num acordo, e um dia nós vamos descobrir quem está errado. E a pessoa disse assim para mim, mas não precisa ser assim. Você está certo no seu conceito, eu estou certo no meu conceito. Mas como a gente pode dizer que isso, um diz que é branco, outro diz que é preto e todo mundo está certo? Isso é azul, aquilo é amarelo e tudo está certo. Se são opostos, alguém está errado. Mas esse período quer dizer que os conceitos podem variar. E o texto que lemos nos fala de identidade. Então, 3 coisas inicialmente eu quero que nós consideremos sobre a importância da identidade. O período em que a gente vive, onde a identidade é atacada. O fato da Bíblia trazer descrições de identidade, esse foi apenas um texto que nós lemos. E ainda o fato de que Satanás, ele ataca a identidade para desqualificar. Tem um exemplo. Essa figurinha circula como uma verdade absoluta. Ninguém está errado. É só uma perspectiva diferente. É isso mesmo? Não, não é. Alguém escreveu aquele número. E quem escreveu aquele número tinha um número em mente. Ou 6, ou 9. Então não depende do ponto de vista. Quem escreveu tinha a intenção de escrever um número. Essa brincadeirinha faz com que pessoas olhem para textos uma vez alguém disse que a igreja presbiteriana do Brasil, eu estava conversando com alguém da presbiteriana do Brasil, ele disse o seguinte, não, a igreja presbiteriana do Brasil não tem uma posição quanto ao determinado ponto lá. E eu disse, tem sim. A confissão de fé diz isso. E aí ele falou assim, não, mas não é bem assim. E na discussão eu disse, mas qual a intenção de quem escreveu? Dos sábios lá, dos teólogos de Westminster? E ele disse, isso não importa. Depois que um texto é produzido, ele não pertence mais ao autor, ele pertence ao leitor. E o leitor dá o sentido que ele quiser ao texto. Eu ia falar um negócio, mas acho que é melhor deixar para depois. É isso que se faz com lei hoje. É isso que alguns fazem com a Bíblia. Não importa qual era a intenção de Paulo, ou de Pedro, ou de Moisés, importa como eu leio. Essa quebra de verdade absoluta quebra o princípio de autoridade.
aliás, de identidade. Na visão pós-moderna, a identidade, como nós já dissemos, ela não é fixa. Ela é variável, as pessoas vão mudando e tudo bem. E vejam, isso parece algo dentro daquilo que a gente entende. Porque o que nós entendemos? Que realmente nós precisamos mudar. Nós nos convertemos e esperamos que o processo de santificação vá fazendo de nós pessoas diferentes, mas não essencialmente diferentes daquela que nasceu de novo, mas seres aperfeiçoados. O que isso defende não é, primeiro, melhora, não é aperfeiçoamento, é simplesmente mudança. Não importa se o conceito que alguém tenha para melhor ou para pior, mas é mudança, e muitas vezes mudança radical. No texto que nós lemos, então, nós temos aí indicações de identidade, e ele diz que nós somos raça eleita. Isso deve fortalecer em nós a ideia de humildade, de quebrantamento. Por quê? Porque a Bíblia, Paulo diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que a eleição não dependeu de nós. Deus não olhou e disse: gostei dele, vou fazer dele meu filho. Foi antes da fundação do mundo. E se nós somos essa raça eleita, essa raça separada, é pela graça. Então a nossa identidade como eleitos é uma identidade que deve produzir em nós humildade, deve produzir em nós gratidão, porque não dependeu de nós. Deus quis. Eu não sei por que ele fez comigo e não fez com o outro. Eu só sei que ele fez. E não havia nem nada de melhor em mim do que no outro. Por isso não há razão para eu me orgulhar de nada. Ele diz que nós somos sacerdotes reais. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Servia. Ele era servo do povo. Ele oferecia o sacrifício pelo povo, levava as ofertas do povo, as orações do povo, entrava no lugar santo pelo povo. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos pelo povo. E esse era um trabalho insalubre, porque cada vez que ele se colocava no lugar santo ou no santo dos santos, ele punha sua vida em risco. Porque se ele não observasse todo o ritual, todos os detalhes que Deus havia estabelecido, ele ia morrer. Em cada ato, o sacerdote colocava sua vida em risco pelo povo, servindo o povo. Agora vejam, havia um reino que tinha um sacerdote. Agora Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes. Não é mais um reino que tem sacerdote. É um reino que é composto de sacerdotes. Cada um dos membros desta raça eleita é um sacerdote. Se o sacerdote no Antigo Testamento servia, o que o sacerdote faz? Hoje, serve. Nós fomos colocados para servir uns aos outros. Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não fazemos nada por partidarismo ou vanglória. Nós temos que estar sempre prontos a servir uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, auxiliando uns aos outros. Isso faz parte da nossa identidade. Mas ele diz que além de raça eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa, nação separada, um povo que foi distinto, consagrado. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não podemos nos conformar com este século. Nós estamos para ser sacerdotes no meio deste povo, influenciar este povo, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa nação santa, essa nação separada, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. O modelo que a Bíblia muitas vezes usa para o relacionamento de Deus com o seu povo é o casamento.
E o casamento é uma relação de exclusividade. No mundo pós-moderno isso também já mudou. Já tem um casamento aberto, que é uma contradição de termo. Casamento e aberto não pode estar na mesma, são duas palavras que não podem estar na mesma frase. Casamento é um compromisso de exclusividade, onde um não pertence mais a si mesmo, pertence ao outro. E trabalham um pelo outro. No mundo que nós vivemos, as pessoas tentam se aproximar de outras pessoas buscando ser feliz com alguém. Mas o princípio bíblico é de unir-se a alguém para fazer alguém feliz. E quando isso acontece, os dois estão andando na mesma direção. Um quer fazer o outro feliz. Funciona. Mas quando existem duas pessoas que querem ser felizes com alguém, aí então elas estão andando em direções opostas. Via de regra não funciona. Deus pega esse modelo e diz: o meu relacionamento com o meu povo é assim, de exclusividade. Não há lugar para a vida de pecado, não há lugar para a idolatria, não há lugar para a vida dupla. A nossa identidade é uma identidade de comprometimento total com Deus. Nosso trabalho é para o Senhor, o estudo é para o Senhor, o entretenimento, o lazer é para o Senhor, nosso relacionamento interpessoal, tudo isso é para o Senhor. A aliança que Deus firmou com o povo, com o homem na criação, envolvia todas as áreas da vida. Tudo precisava ser feito com o propósito de glorificar a Deus. Como dissemos há pouco, com o propósito de proclamar as virtudes. Agora veja bem, como é que você proclama as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, se você ainda estiver nas trevas? Como que você diz para alguém, venha para a luz, e ele olha para você e só vê escuridão? Se a sua identidade não é essa identidade, como testemunhar de Cristo? Como falar de algo que não é real? Vejam, Pedro descreveu a identidade, e eu peguei só uma parte dela, porque ela começa lá no verso 1, capítulo 2, como eu disse, mas Pedro descreve essa identidade e diz o seguinte: olha, tudo isso é para a gente proclamar as virtudes de Deus, para quem não conhece. É para nós mostrarmos, não só falarmos, mas com a nossa vida, eles entenderem o que é ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É eles ouvirem uma exposição e olharem para a vida e verem algo de acordo, minimamente de acordo, com essa exposição que está sendo feita. Então isso é algo que mostra a importância de identidade. A importância da igreja ter identidade, de nós termos esta identidade que a Bíblia nos apresenta. Eu disse que uma das coisas que Satanás faz é atacar a identidade. E eu coloquei aí o exemplo de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. 4 jovens, estudiosos falam em garotos entre 15 e 17 anos, adolescentes, são levados porque a Babilônia foi um império que tinha uma prática um pouco diferente de outros impérios. Vários impérios, quando eles dominavam o povo, eles exterminavam esse povo. Mas a Babilônia fazia o seguinte: ela pegava os mais jovens e cultos, jovens de valor, e então os levava para, usando uma linguagem moderna, formatar esses meninos. Apagar sua identidade e registrar uma nova. E como é que fazia isso? Colocava um menino lá, como colocou esses 4, eles vão comer da mesma comida do rei, eles vão aprender uma língua nova, uma religião nova, uma cultura nova, e vão receber novos nomes.
Daniel e seus 4 amigos aceitaram 4 nomes novos. Eles aceitaram aprender uma cultura nova. Aceitaram aprender uma língua nova. Mas não aceitaram uma religião nova. Um Deus novo. Não comeram da comida que era consagrada aos ídolos. Não se curvaram diante da imagem que o rei mandou fazer de si, mesmo que isso pudesse lhes custar a vida. O que isso mostra? Que em circunstâncias extremas, existem coisas que a gente pode negociar. Na pandemia, durante algum tempo, a gente teve que negociar esse negócio de não reunir mais presencialmente por um tempo. Mas a gente negociou isso só por um tempo. Lá em São Bernardo, no meio de março, veio a ordem para não reunir mais. E a gente diz, é 15 dias. E a gente passou os 15 dias. Vão ser mais 15 dias. Quando chegou no meio de abril, eu perguntei para as autoridades lá, quando é que vai abrir? Vocês falaram de 15 dias. E ele disse o seguinte, olha, já pode. Mas colocou uma lista de restrição. Eu não tem problema. Nós vamos cumprir a lista, mas a gente vai abrir. Em maio estava aberto de novo. A gente negocia um tempo, mas não todo o tempo. E a gente negocia o que dá, porque a gente não parou de cultuar a Deus. A gente só é força de expressão. Porque foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, foi levantar de manhã, abrir o computador e olhar para mim. E falando para pessoas sem vê-las. Sem poder tocar nelas, sem perguntar como elas estão, sem abraçar no final do culto. Mas por um tempo, ok, por todo o tempo. Nossa identidade não pode ser negociada. A essência não pode ser. O que é identidade? Conjunto de caracteres que identifica alguém. A nossa identidade oficial tem número nos documentos. A nossa identidade tem um formato no rosto, uma cor nos olhos, cor do cabelo quando ainda tem, formato, altura, tom de voz, o que gosta de comer, cor preferida, tudo isso faz parte da nossa identidade. Identidade, portanto, é um conjunto de caracteres que nos identificam. Isso também serve para entidades. Se você pensar numa igreja como a Igreja Batista, por exemplo, batizar por imersão nos identifica. O sistema de governo congregacional os identifica. São caracteres, conjunto de caracteres que dizem, essa igreja é batista. Conjunto de caracteres que identificam uma igreja pentecostal, uma igreja metodista, a igreja presbiteriana. Quer dizer, caracteres que identificam seitas, outras religiões. Caracteres que identificam indústrias, lojas, grupos de trabalho, escolas, universidades. Há um conjunto que as identifica. Mas a nossa era pós-moderna se orgulha de destruir isso. Isso influencia a igreja. Houve um tempo que se você entrasse na igreja sem olhar a placa, a hora que o culto começava, você sabia que igreja era. Começou com um monte de música. Assembleia de Deus.
Você vai vendo o que está acontecendo lá e você sabe que igreja é. Eu já entrei em igreja, olhei a placa e entrei nas férias. Quando o culto começou, eu quase saí para olhar, para ver na placa se eu tinha olhado direito, se estava escrito mesmo o que eu imaginei que tinha sido escrito. Porque as identidades estão mudando, as características estão mudando. E não é por aperfeiçoamento, não é por convicção teológica, doutrinária, não é porque eles perceberam que a Bíblia diz algo diferente do que eles faziam, mas é porque o outro grupo está fazendo e está juntando gente. Alguém foi num lugar e viu uma coisa legal, joia, e então traz. Alguém foi colocado para dirigir um departamento na igreja e não recebeu treinamento nenhum para isso. Então ele vai ver o que outros estão fazendo, traz e imita aquilo que os outros fazem, sem considerar qual é a nossa característica, ou qual é a característica daquela igreja, qual é a identidade dela. Às vezes são coisas simples, mas a história mostra que nenhuma tragédia começa grande. Quando você estuda a história do pensamento cristão, por exemplo, você vê que grandes heresias, elas nasceram de desvios muito pequenos. Quando você estuda, eu tenho nos últimos anos estudado um pouco mais, me dedicado um pouco mais para estudar sobre culto. E quando você estuda a história do culto, se perguntando como é que o culto da igreja primitiva virou aquilo que estava acontecendo na Idade Média, você vai vendo na história pequenas mudanças. Alguém teve uma ideia, aquela ideia foi vista como algo que não tinha muito problema, não tinha muita implicação, então aquela mudança, aquela pequena mudança foi feita, e então depois ela gera uma outra pequena mudança, e aí nós chegamos na Reforma com um culto que não é culto. Quando nós pensamos na Reforma Protestante, via de regra, o que vem à nossa mente, em primeiro lugar, é a reforma teológica. E, claro, essa foi uma ênfase da reforma. Mas uma das coisas que incomodou muito os reformadores era o culto. Era o modo como a igreja se reunia para supostamente adorar a Deus, e ao invés de adorar a Deus, adorava anjos, adorava personalidades, adorava relíquias, adorava uma série de coisas, numa série de formas diferentes. E se você olhar na Bíblia, também não é muito diferente. Israel não chegou a um rei sacrificar o seu filho a um deus pagão de uma hora para outra. Não estavam eles num dia adorando a Deus de forma perfeita, real, nos moldes que Deus estabeleceu, e no dia seguinte o rei diz assim: acho que eu vou pegar meu filho primogênito e vou matar ao Deus Moloque. Não foi assim. Foram anos, décadas e às vezes séculos de corrupção, de pequenas mudanças. Como se forma uma identidade? Convicções do que se crê, práticas do que se faz e a história, como que a gente chegou aqui. Isso forma a identidade. Sua identidade pessoal é fruto da história da sua família. É fruto dos valores que foram transmitidos a você e é fruto das práticas que você aprendeu na sua casa. Isso formou a sua identidade. E quando um novo lar se forma, são duas pessoas estranhas, com identidades diferentes e que agora vão ser uma só carne, e que vão formar um novo lar que a gente espera traga tudo aquilo de bom, cada um traga aquilo de bom e forme um lar melhor do que foi o dos seus pais. Esperando que seus filhos formem lares melhores do que foram os seus, mas nunca negando a identidade.
reverendo Van Groningen, numa palestra, ele disse o seguinte: como professor, o desejo do meu coração é que meus alunos subam nos meus ombros. Ou seja, aprendam comigo, mas vão além. E aí ele disse: mas eu espero que eles nunca chutem a minha cabeça. Eu espero que, para crescer, eles nunca, para formar ou desenvolver a identidade, eles nunca neguem a identidade que receberam. Qual é a nossa identidade? Cristã, presbiteriana conservadora. Por que a nossa identidade é cristã? Porque nós somos salvos por Cristo, nós somos edificados sobre Cristo. Naquele texto de Pedro, há um momento em versos anteriores que ele diz que nós somos firmados na rocha. Uma das características da identidade descrita ali é estarmos firmados em Cristo. Cristo é o objeto da nossa fé. Cristo é o Senhor que dirige a nossa vida. Cristo é aquele que estabelece o conteúdo do que nós cremos. Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Nós somos cristãos. Essa, eu sei, é uma palavra que tem perdido o seu significado. Porque qualquer grupo, qualquer um está se identificando como cristão. Até quem nega a divindade de Cristo está sendo identificado como cristão. Eu conversava um tempo atrás com um rapaz e ele disse o seguinte: eu creio em Cristo, Ele é meu Salvador, mas Ele não é Deus. Então o seu Cristo é o quê? Ele falou: não, meu Cristo não, o nosso Cristo não, o nosso não, o seu. O seu Cristo é como? É uma manifestação visível de Deus, mas Ele não é Deus. Então você não é cristão. Porque esse Cristo não é o da Bíblia. O Cristo da Bíblia é Deus eterno, é o Deus encarnado. Quando eu falo, portanto, de identidade cristã, eu estou falando no sentido extremo e absoluto da palavra. Nós somos cristãos porque cremos no Cristo que a Bíblia descreve, registra, ensina. Nós somos presbiterianos porque a nossa forma de governo é representativa, a igreja é regida por presbíteros, docentes e regentes. E nós somos presbiterianos porque temos uma teologia de origem chamada puritana, calvinista. Né? Nós vimos de uma tradição teológica que é presbiteriana. E nós somos presbiterianos conservadores porque nós temos características do cristão, características dos presbiterianos, mas nós temos algumas características que nos diferenciam. As igrejas presbiterianas, as denominações presbiterianas sérias, são igrejas irmãs, igrejas com as quais nós nos relacionamos. Eu estudo numa instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil já lecionaram no nosso seminário, pastores nossos já lecionaram no deles. Nós nos identificamos em muitas coisas, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma igreja. Não é tudo igual. E hoje eu quero tentar demonstrar algumas coisas nas quais nós somos diferentes.
Quando a gente fala de convicção, do que nós estamos falando? Das nossas doutrinas. Onde é que elas estão fundamentadas? Na Bíblia. Se você pegar a Constituição e Ordem, lá na introdução geral, que é aquela parte da Constituição que não pode mexer nunca. A nossa Constituição e Ordem ela já passou por algumas reformas. Mas aquilo que chama introdução geral nunca mexeu e não pode mexer. Se algum dia mexer, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, ela deixa imediatamente de existir. Aquele é o fundamento da sua identidade. É a base, aquilo não mexe. Lá, entre outras coisas, ela diz o seguinte, que a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil se fundamenta nas Escrituras, nos símbolos de fé de Westminster e rege-se pela Constituição e Ordem. Vejam, é nessa ordem. Bíblia, Confissão de Fé e Catecismos e Constituição. Nossa identidade, nossas convicções estão na Bíblia. Se algum dia, eu só quero lembrar que em mais de 400 anos isso não aconteceu, mas se algum dia nós identificarmos algum ponto da confissão de fé ou dos catecismos de Westminster que não esteja de acordo com a Bíblia, a gente muda. Porque é a Bíblia que está assim. Só que, como eu disse, nesses mais de 400 séculos, ninguém achou nada. Então, eu não imagino que sou eu que vou achar. Gente muito melhor do que eu dedica sua vida a estudar isso. E não achou ainda. Quem tentou mexer na confissão de fé matou a igreja. A igreja norte-americana que mudou a Constituição em 1967, se não me falha a memória, está praticamente morta. Porque rompeu com a sua identidade. Então, as nossas convicções estão aí. Isso é importante porque os membros da igreja, quando vão ser recebidos, eu não sei se quando você foi recebido, você prestou atenção nas perguntas que foram feitas. Mas eu quero lembrar que, prestando atenção ou não, você respondeu sim. E quando se perguntou se você adota os símbolos de fé de Westminster como exposição fiel das Escrituras, você disse sim. Se você dissesse não, o processo acabava. No dia que você disse isso, você não assumiu só um compromisso com a igreja, você assumiu um compromisso com Deus. De que você crê no que está exposto lá. De que isso faz parte da sua identidade. Oficiais não respondem apenas à pergunta. Oficiais na ordenação assinam um termo. E nesse termo, eles dizem que se em algum momento eles vierem a ter dúvida, veja, não é que ele discorda, não. É se tiver dúvida, ele já vai entregar o seu cargo. Porque isso é parte da nossa identidade, a nossa convicção teológica. Aquilo que nos identifica estar fundamentado ali. Muito do que está na confissão de fé, outras igrejas, não só presbiterianas, também creem. Inspiração das Escrituras, Trindade, justificação pela fé, adoção e uma série de outras coisas. São pontos em que nós nos identificamos. No entanto, presbiterianos têm alguns pontos que o identificam, como uma soberania absoluta de Deus, o batismo infantil, a forma representativa de governo, os 5 pontos, os chamados 5 pontos do calvinismo, são alguns dos pontos que outras igrejas não subscrevem. As igrejas presbiterianas, sim. Agora, nossas convicções não podem estar fora da prática. Por isso que a nossa identidade também é formada pela prática. Se eu sou presbiteriano e creio no batismo infantil, quando meu filho nasce, eu o batizo.
Se eu sou presbiteriano e eu creio na forma de governo representativa, eu participo da eleição dos presbíteros e eu me submeto à autoridade deles. Eu me submeto à forma de governo. Eu me submeto à pregação fiel das Escrituras, mesmo quando ela diz coisas que me ferem, que me diz que eu tenho que abandonar coisas que eu não queria abandonar. Mas o meu compromisso com as convicções precisam gerar uma prática que esteja de acordo com estas convicções. Por isso a gente espera deliberações dos concílios sejam cumpridas. Que decisões doutrinárias vigorem. Porque a nossa convicção é: eu creio nesse sistema. A prática tem que ser: enquanto esse sistema não romper com a Bíblia, eu vou me submeter àquilo que é feito. Eu vou cumprir a liturgia, eu vou... Por exemplo, a gente tem convicções teológicas, faz algum sentido cantar música que é contrária à nossa convicção teológica? Ah, mas a música é tão bonita. Piorou. Melhor se fosse feia. Porque aí você não quer mais ouvir. Agora, se você ouve uma música bonita, e vejam a música é um perigo. Porque quando você escuta a música, você não esquece mais. Por isso que tem jingle. Tem propaganda de televisão que eu era criança e eu lembro a musiquinha até agora, inclusive com o número do telefone, que obviamente não funciona mais, né? Mas eu ainda lembro 367909. Número da dedetizadora Dedebrim. Que eu nem sei se existe mais ainda. Faz tempo. Uns 3 anos já. Eu era criança. Quando você aprende música com letra ruim, fica gravado. Se a sua convicção é de que você precisa cantar para agradar a Deus, tem que cantar aquilo que está de acordo com a palavra dele. Se você tem convicções teológicas, não faz sentido você cantar aquilo que é contrário às suas convicções teológicas. A prática, ela espelha o que a gente realmente crê. E quando você diz crer numa coisa, mas faz outra, você está mostrando que só diz que crê naquela. Mas a sua prática não está de acordo. Se você declara que crê na Escritura como regra infalível de fé e prática e autoritativa. Um dia eu estou conversando com um membro da igreja, pontuando certas coisas, e ele responde um contra-argumento com a Bíblia, e no fim ele diz o seguinte: mas só porque a Bíblia diz eu tenho que fazer? Mas só. Você quer mais alguma razão? Se você não disse que crê que a Bíblia é regra infalível de fé e prática, que razão mais você quer para praticar algo, crer em algo, do que a Bíblia ensinar? Essas práticas, elas envolvem uma série de coisas. Nossa liturgia, decisões, recebimento de membros, celebração do casamento, incompatibilidade de cristianismo com a ideologia de esquerda, são posições que a igreja tomou e que fazem parte da nossa prática e que estão fundamentadas nas nossas convicções. Ainda falando das nossas convicções, nossa igreja funciona através de concílios. Nós temos o conselho, o presbitério, o sínodo e a Assembleia Geral. Diferente de outras denominações, por exemplo, a Igreja Batista, eles têm convenções estaduais e nacionais. Mas eles não são uma federação, cada igreja é absolutamente independente.
Os concílios só servem como órgãos consultivos. Então, eu vou dar um exemplo. A Convenção Nacional, há uns anos atrás, decidiu favorável à ordenação de mulheres para o ministério pastoral. O Concílio do Estado de São Paulo acompanhou a decisão do Nacional. Mas um concílio de uma região de São Paulo não acompanhou. Então, naquele concílio, agora, vamos dizer que uma igreja afiliada a esse concílio resolve ordenar uma mulher. O que acontece? Via de regra, nada. Porque os concílios apenas recomendam. A igreja faz se quiser. No regime presbiteriano, nós somos uma federação de igrejas. Lá no início da Constituição diz exatamente isso. São grupos de igrejas que concordam em fazer um trabalho em conjunto e se submeter às decisões tomadas nos concílios, onde estão representantes das igrejas locais. Quem compõe o conselho da igreja? Os presbíteros, membros da igreja, eleitos pela igreja. E o presbitério? Os presbíteros, os pastores estão tudo nisso daí, tá? Eu quero focar um pouquinho aqui no presbítero, que é o membro da igreja. Quem está no presbitério? O membro do conselho de uma igreja, eleito pelos membros da igreja, que está ali representando a igreja. E quem está no sínodo? Presbíteros de um presbitério onde tem igrejas que estão lá para representar, e na Assembleia Geral, idem. Isso quer dizer o quê? Que a igreja local representativamente está lá. Quem está tomando decisões foi alguém eleito por ela para tomar decisões. E é claro, se as decisões forem equivocadas, existem meios legais para corrigir as decisões equivocadas. Mas a nossa convicção administrativa é essa. E eu quero ilustrar isso da seguinte forma. No início dos anos 2000, foi aprovado, estava em discussão o novo Código Civil. E esse Código Civil trouxe, ou estava trazendo, necessidade de adaptações nos estatutos das igrejas. E lá em Guarulhos juntaram pastor de tudo quanto é igreja lá, para um curso onde desembargadores, os advogados, os caras lá entendidos, iam falar sobre o novo Código Civil. E eles fizeram um monte de explicação e tal, beleza. Aí nós tivemos uma reunião da junta administrativa, do sínodo, e nós discutimos esse assunto. Então eu fiquei encarregado de procurar um daqueles irmãos lá que ensinaram como é que fazia estatuto, para nós vermos quais adaptações nós teríamos que fazer. Então eu me reuni com ele, entreguei a Constituição em ordem, entreguei o estatuto, e ele falou, vou fazer um anteprojeto. E ele fez e me trouxe. No anteprojeto dele estava assim, a igreja vai se reunir, a assembleia vai se reunir uma vez por mês para tomar as deliberações. Membros serão recebidos por voto direto dos membros da igreja. Ele começou a ler, peraí, filho, isso aí é batista. Eu não sei se você leu, lá em cima está escrito Igreja Presbiteriana. Ele falou, não, mas o novo Código Civil exige isso. Eu falei, então nós não vamos fazer. Ele falou, mas se vocês não fizerem, vão ficar na clandestinidade. Vamos ficar na clandestinidade. É a nossa convicção. Prove que o sistema bíblico único é o congregacional e a gente muda o estatuto. Não tem prova, não é porque o governo quer que nós vamos mudar. Vocês devem estar perguntando aí, nós estamos na clandestinidade? Não, nós não estamos. Por quê? Porque essa mudança não interessava para dois grupos fortes. Igreja Católica Apostólica Romana, que não funciona por assembleia, e partido político, que quer que as comissões executivas decidam. Então, como dois grupos fortes não queriam isso,
Lá no artigo que dizia que as associações onde a igreja se encaixa só podem deliberar por assembleia dos seus membros, incluir um parágrafo único, exceção feita a igrejas e partidos políticos que se regerão por estatuto próprio. Pronto. Mas e se essa mudança não tivesse sido feita? A gente muda a convicção? De 4 em 4 anos eu tenho que ir lá registrar a ata. Acho que a última vez foi a última. O cara lê lá e fala, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu falei, o estatuto não permite. Muda o estatuto, não vou mudar o estatuto. Não, mas eu não vou mudar. Não vou. Oh, mas olha, não vou mudar. Esse é o modelo. Essa é a nossa convicção. Ou você registra assim, ou você me diz para quem que eu tenho que reclamar. Mas a gente vai subindo reclamando, mas não vai mudar, é a nossa convicção. Nós funcionamos como uma federação. Temos oficiais, concílios, constituição e ordem, tudo para que as coisas funcionem com ordem e decência. E aí depois que a gente voltar, eu quero falar mais um pouquinho rapidamente sobre a nossa estrutura e então entrar em alguns pontos sobre o que a gente pode fazer para reforçar, para fortalecer, para desenvolver a nossa identidade como Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil.